Oi pessoal, no episódio de hoje a gente vai falar sobre a importância do conteúdo em diferentes plataformas das redes sociais. Bora lá? E aí galera, bem-vindos a mais um episódio do Naturalcast. Eu sou o Ângelo Maragno. Sou Fernanda Dornelles. E hoje a gente vai falar de como os canais de comunicação são importantes dentro da Natural Extremo e dentro de qualquer empresa, na verdade, mas como a gente lida com eles e como a gente produz os conteúdos para cada canal. É isso mesmo, nós vamos falar sobre a importância dos conteúdos, mas antes disso eu quero te perguntar, Ângelo, em que redes sociais a gente está? Bem, a gente está obviamente no YouTube, onde você está vendo esse vídeo, ou no Spotify, onde você está ouvindo isso. A gente tem também o Instagram, a gente tem o TikTok, temos o Facebook e temos um canal muito importante que é a nossa News. Ela não é uma rede social, mas ela é uma forma de comunicação com todos os nossos clientes. Então, é um canal de comunicação aberto para a gente falar sobre os nossos conteúdos e mostrar tudo o que acontece aqui na Natural. Sem falar que a gente também tem o nosso LinkedIn, que é um lado da Natural Extremo muito corporativo, que as pessoas estão começando a conhecer agora, que a gente também está explorando esse lado corporativo agora, né? Então lá a gente compartilha diversos conteúdos relacionados mais de parte estratégica e... Exatamente, é bem verdade. Agora a gente tem o nosso LinkedIn, estamos lá escrevendo sobre isso e ele veio muito a calhar sobre o que vamos falar hoje no nosso podcast, que é a questão de criar conteúdos estratégicos e específicos para cada uma das plataformas, certo? Exatamente. O que se fala no Instagram não se fala no YouTube, nem com a mesma linguagem de LinkedIn, então a nossa preocupação hoje é construir conteúdo de qualidade, falando com a audiência certa, com tipos de textos, contextos e imagens específicos para aqueles canais. Eu acho que como a Fê mencionou muito bem assim, né? Tem uma frase que eu gosto bastante que é: quem não é visto não é lembrado. E é por isso que eu acho importante a gente estar presente em diversos canais de comunicação e cada um com a sua linguagem, né? E aqui no podcast a gente está criando essa nova linguagem também. A gente agradece muito os feedbacks que a gente recebeu do primeiro episódio. A gente gostou, analisou e tem várias coisas bem legais. Se você já quer deixar sugestões para os próximos episódios, deixa aqui embaixo nos comentários ou manda mensagem para a gente no Instagram se você está ouvindo pelo Spotify. Isso mesmo, até um segredo, a gente está gravando o episódio de hoje de novo. A gente havia gravado, mas ouvimos os feedbacks e pensamos, acho melhor a gente voltar para dentro do estúdio e vamos fazer de novo para deixar mais legal e mais perto que a galera está esperando do nosso conteúdo, certo? Exatamente. Vai um pouco quase na contramão de algo que eu gosto bastante de trabalhar, que é antes feito do que perfeito, né? A gente constrói as coisas aqui na Natural de uma forma que vamos botar a rodar, vamos fazer as coisas da melhor forma possível no conteúdo, porque se a gente ficar esperando o momento certo, o momento perfeito, com a iluminação perfeita, com o som perfeito, talvez isso vai demorar muito para sair. Então a gente vai aprendendo no meio do caminho, vai aprendendo com os feedbacks, vai nos divertindo nesse processo também, que acho que é o mais importante da produção de conteúdo e do marketing em geral, né? É isso aí. E se a gente for pensar em construir conteúdo muito perfeito, a gente não tá nem falando da gente. Nosso negócio é ser autêntico, rápido e tentar ser o máximo inovador possível, mas dentro daquilo que a gente tem agora. A gente geralmente pega as cartas que tem, coloca na mesa e decide que jogo vai ter. Por que a gente tá falando isso? Quando a gente começa a ir para um lado mais corporativo da construção de conteúdo, começamos a pensar o que a gente se preocupa na hora de produzir, né, Ângelo? A gente não simplesmente pega uma câmera e vai lá e grava. Aliás, não necessariamente é uma câmera profissional, né? Nós temos vídeos de GoPro, de celular, de câmeras profissionais, de produtoras que já trabalharam com a gente. Então o nosso conteúdo ele é muito abrangente, muito diversificado, mas para nós sempre a ideia é passar a verdade sobre aquilo que a gente está fazendo, né? E tem alguns elementos que a gente utiliza bastante lá no nosso salto, principalmente, que é o conteúdo que as pessoas consomem mais nossos, que é, por exemplo, a nossa camiseta, né? Que é uma marca registrada nossa. Então, rápido, quando a gente vê um vídeo da Natural Extremo do salto de pêndulo, a gente sabe que somos nós. A força da contagem regressiva. Então, toda vez a gente tenta fazer a contagem sempre muito energética, usar esse
momento não só para passar a emoção para quem tá ali, né? Mas para quem depois vai assistir a gente, para quem vai ver no YouTube, para quem vai ver no Instagram, entender o que é emoção. Então, esses pequenos elementos, quando a gente reúne dentro de uma produção de conteúdo, começa a fazer sentido na construção do que a gente tem como característica, né? Porque a gente tem basicamente esse esqueleto, né? Que são os nossos princípios, os nossos valores, o que a gente quer passar com os nossos conteúdos, e aí ele vai se adaptando, seja ele para um podcast, seja ele para um vídeo no YouTube, seja ele para um Reels, seja ele para um TikTok. Então a gente vai adaptando os conteúdos sempre com essa linha, com esse propósito, com essa razão de por que a gente está criando esse conteúdo. E não é só o criar pelo criar, a gente está criando porque tem esse propósito de querer impactar as pessoas, de querer que elas sejam felizes, né? Tem um momento de alegria ou que cause alguma coisa. Um vídeo do salto de pêndulo vai causar um sentimento na pessoa. Talvez não seja de alegria, talvez seja de euforia. Exatamente, exatamente. E é ele que, no fundo, cria o desejo da experiência, né? Uma dica importante que a gente sempre faz nos nossos conteúdos é pensar quais são os nossos valores como empresa. Será que o que a gente está falando transmite os nossos valores, né? Nós temos valores muito fortes e embasados. A gente fala basicamente de segurança, experiência, inovação e tecnologia. Então, essas coisas estão sempre entranhadas dentro daquilo que a gente faz e elas estão sempre se relacionando. Pode ser que lá para o cliente final não perceba isso, mas quando a gente coloca isso dentro da nossa rotina e da autenticidade daquilo que a gente cria, a gente acaba criando um ecossistema que faz sentido não só para nós, mas para outras marcas, né? A gente fala muito de vender o nosso negócio para pessoas, porque são as pessoas que estão experienciando aquilo. Com certeza. Mas a verdade é que a gente traz muitas marcas para dentro do que a gente vive, porque a nossa identidade, a nossa autenticidade, a construção de pessoas, né? A gente sempre tenta colocar a nossa carinha na frente das câmeras. Que para mim é uma dificuldade, pro Ângelo já é facilidade, mas a gente tenta fazer isso para que as coisas fiquem mais pessoais. Então as marcas também conseguem perceber quem tá por trás, né? E isso acaba construindo um sentimento no que a gente consome. E eu acho que isso impacta muito em como a gente se comunica com essas marcas e como a gente se relaciona com elas na questão de produzir conteúdo, porque são marcas que a gente consome diariamente, que estão dentro do nosso universo. Então, é uma camiseta, é uma jaqueta, é o tênis, é a bota, é a mochila, é a garrafa. São todas as coisas que a gente utiliza. As próprias câmeras são coisas que a gente utiliza no nosso dia a dia. Exatamente. Então, não é um grande esforço pra gente produzir esse conteúdo. A gente só tem que captar ele, porque ele já existe. Exatamente, né? Exatamente. E a gente ainda vai falar muito sobre a construção da criatividade, né? Não é tão simples assim. Se a gente parar pra pensar, é possível todos os dias criar uma coisa incrível, nova? Putz, é difícil. Mas a gente tenta fazer isso e ter estímulos. A gente tem vários gatilhos para nossa criatividade. A gente trabalha muito em sinergia, né? Eu e o Ângelo, a gente tá sempre juntos. Os nossos setores se correlacionam, né? Marketing e comunicação. Como é que eles são independentes? Eles são porque a gente tem tarefas e muitas vezes papéis diferentes, né? Mas os setores, eles são sempre relacionados. A gente senta frente a frente e divide todas as estratégias. Então, se a gente for falar do conteúdo, existe planejamento, existe execução, existe valores, existe elementos, né, que a gente respeita, existe a sinergia do que a gente faz. Então, tudo isso ajuda a construir e, claro, pensado para cada uma das plataformas, né? Vou fazer um vídeo mais rápido para onde é que eu vou fazer, eu quero conversar com um jovem onde é que eu vou colocar, eu quero falar sobre o mundo corporativo, até essa construção do LinkedIn, como eu comecei a fala, ela é importante porque traz uma construção de negócio. Como é que a gente transformou o sonho em negócio? Pode parecer muito tópico, mas existem muitos processos aqui dentro, né? Eu acho que existem muitos processos, até porque grande parte das pessoas não conhecem pelo salto de pêndulo. Exatamente. Mas existe todo esse background que a gente está querendo mostrar a partir do podcast também e dos conteúdos do próprio LinkedIn que a Fê está escrevendo. Então, tem tudo isso que a gente quer mostrar que não está tão escancarado assim no Instagram e no próprio salto de pêndulo, né? E a gente comentou sobre nova plataforma e vídeos curtos e o LinkedIn próprio para o mercado corporativo. Mas a gente tem o TikTok, que foi uma das sacadas, talvez, que a gente teve lá que eu fiz o TikTok pela primeira vez em novembro de 2019. Então, nem tinha explodido no Brasil ainda. Eu falei, cara, isso tem um potencial legal, vou fazer. E a gente começou a investir
tempo em criação de conteúdo pro TikTok e a gente explodiu. Explodiu no TikTok com 5, 10 milhões de visualizações e algumas pessoas, até a gente brinca com esse paradigma de o TikTok é dança, é não sei o que, é pra criança. E eu vi os feedbacks assim, e eu pensava de uma forma diferente, cara, que irado que são pessoas diferentes, que são conteúdos diferentes, né? Então, se antes eu atingia um determinado número de pessoas através do Instagram e do YouTube, hoje eu consigo atingir um outro público que antes não conhecia a minha marca, que hoje conhece através do TikTok. Exatamente. E isso aconteceu, né? A gente viu no salto. Uma pergunta comum que a gente tem é: onde você nos conheceu? A maioria absoluta é Instagram, mas a gente teve nessa última pegada, final de dezembro, começo de janeiro, muita gente que respondeu: eu vi vocês no TikTok. E claro, a gente estava conversando com as pessoas, a gente prestou atenção que elas eram 17, 18, 20, já estava muito pro TikTok. Elas eram mais jovens mesmo, eram grupos de jovens que tinham isso através do TikTok. Então, a construção desse conteúdo é fundamental para que a gente possa falar com outras pessoas de outros lugares, com outra linguagem. Então, construir tudo isso, né? Se a gente pudesse fazer, ou se a gente fosse fazer um checklist do que é importante para nós na construção do conteúdo, eu acho que é isso. Entender o público que estamos falando, como que a gente está falando, os formatos que a gente faz, a preocupação em colocar sempre a nossa marca para que as pessoas que caíram lá de gaiato no navio entendam que é da gente. A gente teve um vídeo que viralizou super, mas nós vamos falar isso em outro episódio, como que isso acontece, como que se desenrolou para nós, né? Qual foi o resultado daquilo para nós. Mas isso é super importante a gente olhar, tal qual os elementos, a rede social que a gente está falando, sempre interagir com as pessoas, é uma preocupação que a gente tem. Então, um dos canais de comunicação que a gente não falou é o WhatsApp. Hoje ele é muito mais receptivo para a gente falar um pouco de datas, vendas e tudo mais, mas de fato ele é um canal importante, as pessoas dividem muito com a gente lá, né? Então é mais um conteúdo que a gente precisa criar e uma forma inteligente de usar nosso tempo e a nossa base de conteúdo para conversar com as pessoas. E por mais que, até voltando nisso, acho que a gente vai trazer esse tópico em algum outro determinado momento, mas nós somos também poucas pessoas que operamos tudo isso, que você vê tudo isso que acontece, os conteúdos, o salto, os projetos, somos poucas pessoas. Então isso tudo influencia de como a gente vai organizar de uma forma estratégica. Acho que na minha cabeça tem 1 milhão de conteúdos, na sua tem mais 1 milhão de estratégias de como a gente pode comunicar, de como a gente pode fazer projetos de marketing, mas a gente tem que ser realista também com as ferramentas que a gente tem no momento de como produzir tudo isso, né? Exatamente, que é o que tu falou lá atrás, não é o fazer por fazer, é publicar com propósito, é entender o que a gente está falando, é entender o resultado daquilo que a gente vai falar, é preferível ficar 3, 4 dias sem falar nada e lançar uma coisa que faz sentido para as pessoas do que ficar enchendo linguiça todos os dias. A nossa ideia nunca foi e nunca será simplesmente publicar foto bonita, porque isso a gente tem aos montes, a gente tá quase 2.000 saltos, a gente já realizou, e então a gente tem basicamente 2.000 fotos, massa demais, foda demais para postar. É a nossa ideia? Não. Por quê? Porque a gente tem histórias por trás daquilo, a gente tem bastidores, a gente tem muitas outras coisas que fazem o salto ser o que é, e não só o clique, né? Então, o conteúdo também é isso. O que fez a gente chegar onde a gente tá não foi um conteúdo bonito, não foi simplesmente uma boa foto ou uma paisagem irada. O que fez a gente chegar lá foi a forma de construção de tudo isso, né? A junção de todas as coisas. E utilizar os elementos que a gente tem, que é foto, vídeo, áudio, texto. Então, cada histórias, né? Principalmente mencionando histórias. Inclusive, a gente compartilha muitas histórias no perfil do Instagram do Salto de Pêndulo, e a gente sabe que tem várias outras histórias por aí de pessoas que talvez nem se abriram com a gente naquele momento. Exatamente. Então, talvez se você está ouvindo, está escutando, está assistindo esse vídeo, esse capítulo, esse episódio, a gente compartilha com a gente essa história. Ontem eu estava lembrando de uma história, nossa, muito incrível do salto que marcou e mexeu muito comigo, e eu vou trazer essa história em algum outro episódio, porque tem muitas histórias que a gente ouve, né, que impactam realmente a nossa vida, que faz com que tudo vale a pena. Todo o esforço que a gente faz de conteúdo, de fritar a cabeça, colocando ideias e post-its e um monte de coisas, faz valer a pena, né? Exatamente, exatamente. E é isso. E tudo é conteúdo, né? Pra nós, a nossa rotina, a gente pensa o que a gente pode fazer, como que a gente pode contar.
E esse podcast é uma forma justamente de abrir esse canal, mais esse canal, para falar, para mostrar um pouco mais, para articular um pouco mais, porque a gente tem muito, e principalmente o Ângelo e o Rafa, acho que são essas figuras que aparecem mais na câmera pelo salto de pêndulo, pela natural extremo, contando sobre as nossas aventuras. Oi, hoje nós vamos fazer tal coisa, a gente tá aqui. Mas a verdade é que a gente tem uma rotina densa de escritório que precisa pensar e se preocupar quando a gente tá na rua para conseguir fazer com que tudo isso funcione. Então, o que a gente queria falar hoje de conteúdo é basicamente isso. Era isso. Você deu a deixa do Rafa. Próximo capítulo. Eu insisto em falar capítulo, né? Próximo episódio. Capítulo é antigo, próximo episódio a gente vai trazer o Rafa e a gente vai falar com ele sobre o vulcão e sobre toda essa experiência do maluco por trás de atravessar um vulcão lá do outro lado do mundo, no meio de uma ilha do oceano. Isso é o que a gente fala, boas histórias a gente tem. E tudo isso vira sempre um bom conteúdo também. Boa! Fechou! Encerramos mais um episódio do Naturalcast, do podcast Natural Extremo. É isso aí, galera. Deixa o seu like, deixa o seu comentário, o que você achou e nos vemos até a próxima. Valeu, Fê! Valeu, galera!